dia, a paz do Senhor. Bom dia para você que está assistindo a gente pela internet. O Alan já falou isso, mas eu queria ser um pouquinho chato ainda e pedir para vocês sentarem um pouco mais próximos. Quem puder sentar mais próximo, é um pouco difícil falar com o pessoal longe, assim, ó. Sei que vocês estão me ouvindo bem, mas é que eu gosto de falar olhando para as pessoas e tal. Bom, meu nome é Henrique, sou um dos ministros dessa casa e vou trazer algumas coisas essa manhã que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Ontem, durante a tarde, para ser mais exato assim, para ser mais preciso, eu consegui separar um tempo relativamente grande, assim, como eu tenho um pouco de dificuldade de fazer isso com duas crianças pequenas em casa. Ontem a esposa saiu, levou os dois, e aí eu tive um tempo livre para poder ouvir, parar tudo e ouvir o Senhor e tal, e não estava previsto de falar nada hoje de manhã ainda. Mas é legal isso, porque a gente pode parar para escutar só por parar para escutar. E a verdade é que a gente tem vivido dias como país e como igreja bastante difíceis. Dias em que a gente tem sido afrontados e pela mídia e pelo governo que a gente tem. E isso tudo, eu sei que mexe com cada um de nós. Mexe com todo mundo. Alguns, ao se sentirem incomodados com isso, vão para a internet, ou às vezes vão para os púlpitos mesmo e colocam as coisas e sentam nas rodas e as conversas estão girando em torno disso. Quem tem, a galera da TV vai para a TV e defende sua opinião e forma opinião. E a gente às vezes como igreja, a gente às vezes fica sentado e assistindo tudo isso. E ao mesmo tempo em que a gente vê esses dias difíceis que geram indignação, eu não vou nem dizer que eu não sei você, porque eu acredito que essas coisas que a gente tem visto na mídia esses dias geram indignação em todos. Quer sejam as situações a respeito de desvio de dinheiro e tudo que a gente vê acontecendo no governo, entra um, sai outro, e escândalo após escândalo, e as coisas continuam acontecendo. Ou situações como essas recentes em relação ao que o pessoal está chamando de arte hoje aí, fazendo tudo essa porcariada aí. Isso gera indignação. E ao mesmo tempo, a gente como igreja tem recebido palavras, eu não sei você, talvez você está aqui e não frequenta essa casa, talvez é a primeira vez que você está ouvindo alguém daqui falar, talvez não é a primeira vez, mas você não ouve com frequência, mas são palavras que têm confrontado também, porque a mudança precisa partir da gente, e não é no sentido de partir de, vou sair então e vou quebrar o pau, e vou para a internet e vou falar, e vou fazer, e vou acontecer. Não é disso. A questão é que nós temos a resposta em nós. O mundo está o caos que está, e vive a situação que vive, o nosso país especificamente vive isso, mas nós temos a resposta em nós. O Cristo vivo habita dentro de nós. Nós temos o que as pessoas lá fora estão procurando. Nós temos o que as pessoas lá fora se batem e debatem e tentam encontrar a razão de ser, e a minha razão de ser é essa, é o meu prazer, é o meu isso, é o meu aquilo, é a minha opinião, é isso, é aquilo outro, e cheio de coisas porque não tem o que a gente tem. A gente tem a resposta. Então, a gente como igreja tem sido confrontado, e aí especificamente eu quero falar aqui, se você não ouviu ou não tem vindo aos cultos de quinta, ouça as palavras dos cultos de quinta. O apóstolo Hélio tem separado tempo para ministrar, especificamente as duas últimas quintas-feiras. Ele está entrando num assunto específico. Então você que está vendo a gente pela internet, aí no nosso canal mesmo você vai encontrar as ministrações das duas últimas quintas. São palavras que a gente sai daqui, eu particularmente saio daqui me sentindo incomodado, confrontado mesmo. Ontem a gente teve um tempo com o pastor Djalma também, ele esteve aqui ontem de manhã, no Aljava, e eu saí de novo daqui bastante confrontado. E aí por isso eu cheguei em casa e falei assim, Deus, vamos conversar aqui, cara. Porque tá complicado, vai dando uma sensação incômoda a respeito do cenário que a gente está vendo,
do tipo de palavra que a gente recebe, do tipo de verdade que é semeada em nós, do tipo de entendimento que o Senhor permite que a gente tenha, de acesso à informação, de acesso ao propósito de Deus para nós, para mim, para você, de forma individual, de forma coletiva, de forma a entender o que Deus tem, qual é o sonho de Deus e como a gente, enquanto sociedade, está distante disso. Então isso começou a gerar em mim um incômodo muito grande nas últimas semanas, e que culminou numa conversa que eu tive bastante franca com Deus ontem, um tempo bem diferente assim, e aí eu queria dividir um pouco disso com vocês, porque a grande verdade é que a gente ouve isso, ouve essas palavras, assiste essas coisas na TV, é confrontado, se sente incomodado. Quem tem filho aqui? Quem já tem filho aqui? Eu sei que todos vocês se sentiram incomodados com o que a gente está assistindo. Todos nós nos sentimos. Porque é algo que impacta uma geração inteira. Não se trata do meu filho ou do seu filho. A questão é que a gente tem problemas demais já. Então a gente vê isso, mas ao mesmo tempo que vê isso, a gente quer logo que aquilo acabe, quer troca de canal. Ah, isso aqui está me incomodando, não quero ver isso aqui não, isso aqui é chato. E aí eu troco de canal, eu vou ver alguma coisa para distrair da correria do dia a dia, quero assistir um esporte. Mulherada talvez quer assistir uma novela, um programa de culinária, sei lá, ou talvez um programa de esporte também. Não vou ser machista não, mulher também assiste programa de esporte. Então, e homem também assiste culinária, não é o meu caso, mas mas a gente acaba querendo se distrair e às vezes deixa de se informar, deixa de usar o nosso tempo para produzir algo. A gente vê, se incomoda com o que está acontecendo, às vezes sai daqui num culto confrontado com a palavra, mas a gente sai daqui confrontado com a palavra e talvez quer ir comer em algum lugar para dar uma aliviada e encerrar o final de semana, e aí você já chega em casa sem a mesma indignação com a qual você saiu daqui. E aí você assiste uma coisa na TV que te incomoda, ou você abre uma aba nova na internet e vai ver outra coisa, vai ver alguma coisa engraçadinha, ou talvez você, depois de assistir as notícias, vai dormir, levanta no outro dia, vamos fazer a nossa correria diária de todos os dias, e a gente vai sendo aos poucos cauterizado. E abre sua Bíblia para a gente poder entrar na palavra. Abre sua Bíblia em Êxodos 3. Aqui em Êxodos 3 a gente vai ver um pouco sobre Moisés. E Moisés vivia um contexto... Moisés sabia que o povo dele estava escravo. A esse ponto aqui ele já era adulto já e tal, e já tinha saído da casa de Faraó. Ele sai da casa de Faraó, ele mata um egípcio, porque ele vê um egípcio maltratando alguém do povo dele. Aí ele foge dali com medo de ser pego e tal. E ele foge e se casa. Mas o contexto de Moisés não era um contexto tão diferente da gente. Era um governo injusto, com valores que confrontavam os valores do povo dele. E aí Moisés fica indignado com aquilo e parte para cima. Talvez diferente de mim e de você. E não estou encorajando ninguém a fazer isso também não. Não é isso que eu quero colocar. Eu só quero trazer aqui que o contexto de Moisés era um pouco semelhante ao nosso. Ele também sofria por um governo injusto, sentia na pele isso. Ele também se indignou e ele agiu, ele foi para ação. Ele mata um cara porque ele vê um cara espancando um hebreu, né, do povo dele. E aí ele foge. E aí depois que ele foge, tem algumas situações no capítulo 2 que eu não vou passar, mas Moisés se casa e aí ele começa a tocar a vidinha dele, igual a gente toca a nossa. E é aí que eu queria chegar, em Êxodos 3. Vamos ler o versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ou seja, Moisés estava tocando a vidinha dele, tocando o rebanho do sogro dele, e estava ali sossegado com aquilo. Igual eu e você fazemos. Como eu disse, a gente é confrontado com isso tudo, mas seguimos tocando a vida. Amanhã é segunda-feira, a gente vai levantar, vai trabalhar, vai ficar em casa, vai cuidar das coisas de casa, cuidar dos filhos, e leva filho para a escola, e faz aquela doideira toda, e arruma comida, e o marido trabalha, vai ficar às vezes o dia inteiro fora, e vai chegar em casa no final do dia, e aí a mulher às vezes faz essa correria e ainda trabalha.
Ou às vezes os dois trabalham e aí vão chegar em casa à noite e aí vai fazer a correria com criançada e com tudo isso. E segue tocando a vida, igualzinho Moisés estava aqui. Mas aí acontece algo com Moisés. Vamos continuar lendo, vamos ler o versículo 2 e 3. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não se consumia pelo fogo. Versículo 3, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Meu irmão, é interessante porque Moisés está com a vidinha dele lá, como eu já tracei esse paralelo, muito parecida com a nossa, até que Deus coloca fogo na sarça. Até que Deus chama a atenção de Moisés. Até que Deus desperta em Moisés nossa, que interessante, eu quero ver isso de perto. Meu irmão, Deus trouxe você aqui essa manhã porque Ele quer que você se aproxime. E é interessante porque não aproximar como quem está distante. Se você um dia levantou sua mãozinha e entregou sua vida para Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele habita dentro de você. Mas Ele quer que você o ouça. A gente às vezes tem a manha de ter um Cristo habitando dentro da gente e está distante o suficiente para não escutar a voz dele, ainda que ele está dentro. E ele está dentro e ele está falando. Aí ainda ele dentro, ele precisa talvez colocar fogo numa sarça e chamar a sua atenção e chamar a minha atenção. Talvez ele precise uma hora fazer algo que vai impactar você, que vai me impactar, para que eu ouça, opa, peraí, eu preciso parar tudo aqui, porque do jeito que está não está dando. Eu preciso parar tudo aqui, me aproximar e ouvir o que Deus tem para falar. Eu preciso chegar mais perto. Meu irmão, esse Cristo já habita dentro de mim e dentro de você, mas como eu disse, a gente consegue passar o dia e sufocar a voz dele. E ele passa o dia inteiro tentando falar, querendo que eu e você paremos para escutar, e a gente consegue não fazer isso. Não um dia, não dois, às vezes a gente passa semanas, passa naquela correria e a gente entra numa rotina, inclui a igreja nessa rotina. E aí eu venho para cá, vou lá domingo de manhã, ou vou domingo de manhã para não ter que ir à noite, porque eu já fui um dia na semana, já fui num culto, tá valendo. Ou eu vou à noite, e aí venho no domingo à noite, já que eu vou no domingo à noite, eu não vou de manhã. E aí a gente é cheio disso e encaixa Deus como se fosse pastorear o rebanho. Coloca Deus nesse mesmo pacote, até que Ele chame a minha atenção e a sua atenção. Esse momento, se ele ainda não chegou na sua vida, ele vai chegar. A questão é só nós estarmos atentos para perceber isso. E aí, é estranho porque, se a gente continuar a ver aí o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. É estranho porque a gente vai nessa, dia após dia, como eu disse, inclui Cristo na nossa rotina. A gente ouve falar dele aqui. Talvez você venha aqui só no domingo de manhã, talvez você venha de manhã, venha à noite, não sei quantas vezes você vem, não sei quantas vezes por semana ou por dia você separa tempo para escutar. Você para tudo e fala assim, quando eu estou falando separar tempo, meu irmão, não estou falando num formatinho de você parar e agora eu tenho que fechar tudo aqui, ir lá para o quarto e ficar lá sozinho, e ler a Bíblia e orar. Faça isso sim. Mas Deus quer falar com você às vezes na sua correria do dia a dia mesmo. Só de você dar uma respirada e falar, peraí, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso saber o que Ele tem para falar comigo. E é interessante porque talvez você venha aqui e ninguém nunca te chamou pelo nome aqui. Eu sei que o apóstolo Eli já chamou. Isso é interessante. A gente tem um exemplo de cima de um homem que sabe o nome de cada um, ainda que ele entrou uma vez aqui. Ah, o fulano não está vindo. Isso é algo que eu falho, eu tenho que confessar para vocês. É comum às vezes alguém me cumprimentar na rua e eu falar, de onde eu conheço essa pessoa? E é normal, e eu sei que a maioria de nós, infelizmente, não tem essa memória fotográfica do apóstolo Eli, de conseguir lembrar, ver a pessoa, lembrar o nome uma única vez. Mas hoje é um dia que Deus separou para me chamar e para chamar você pelo nome. Do mesmo jeito que Ele fez com Moisés. Moisés talvez vendo a sarça pegar fogo,
se não chamasse, ele até chegou para se aproximar e falar, eu preciso ver isso de perto, mas é diferente de quando você ouve o seu nome ser chamado. Essa manhã é um dia que Deus separou para me chamar e para chamar você pelo nome. Meu irmão, é com você, a briga é com você, o edificar e o desfrutar, e tudo que a gente tem vivido nessa casa, e como eu disse, as palavras que são palavras que confrontam, a situação que a gente vive como país, e tudo isso que a gente está vendo, cara, essa briga é comigo e é com você. Não era o meu filho que estava tocando ninguém lá, não era o seu filho que estava tocando ninguém lá, mas isso me afronta, isso afronta você. A gente precisa entender que Deus está chamando a gente pelo nome, Deus está me chamando pelo nome, Deus está chamando você pelo nome, para me aproximar dele, para escutar o que ele tem para falar. Deus, o que o Senhor tem para falar nesse meio? Como eu posso ser relevante no meio onde eu estou vivendo? Como eu posso mostrar que eu não estou de acordo com isso tudo? Como eu posso mostrar que o Senhor não está de acordo com isso tudo? Meu irmão, se for necessário, você vai ouvir Deus falar o seu nome, sim. E para de ser, eu não sei a palavra certa, mas é o contrário de ser individualista. Mas para de achar que você é só mais um que está sentado aí, e que esse é só mais um culto, e que as palavras estão sendo soltas aqui, estão sendo liberadas aqui, mas que não é com você. A gente precisa sair desse comodismo, de vir, sentar, ouvir e continuar a vida como se nada tivesse acontecendo. A gente ouve aqui culto após culto, semana após semana, palavras, instruções vindas da parte de Deus que são suficientes para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar o meio onde eu vivo, o meio onde você vive, para transformar essa cidade em terra de adoradores. Deus vai culto após culto construindo isso, mas a gente se esconde debaixo desse comodismo, e aí na semana que vem eu vou ouvir de novo. Só que a gente nunca traz isso para o pessoal, quando Deus é um Deus que trata pelo nome, quando Deus é um Deus que está me chamando e te chamando pelo nome. Continuando aí, versículos 5, 6 e 7. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. É estranho porque o Deus que chamou fala com Moisés assim, vem aqui, chama Moisés pelo nome, vira para ele e fala assim, não se aproxime. Há um ponto onde eu me aproximo ainda que escutando o meu nome, mas eu continuo na zona de conforto. E chega uma hora, e essa hora é quando Deus fala, essa hora que, opa, você está se aproximando? Espera aí, tira a sandália, porque agora você está indo pisar num lugar diferente. E meu irmão, a sandália que está ligada ao calçado, a forma com que você caminha, aonde você pisa, de fato, aqui eu comecei a entender talvez porque a gente consegue ouvir e ver às vezes a sarça pegar fogo e achar que isso não é comigo e não é com você. A gente às vezes consegue fazer isso simplesmente porque a gente não tirou a sandália, simplesmente porque eu quero sair daqui exatamente do jeito que eu entrei, calçando a mesma sandália, vestido com a mesma roupa. E eu não estou falando aqui de roupa e sandália de forma física, não. A gente quer sair daqui caminhando do mesmo jeito que a gente entrou, levando a nossa vida do mesmo jeito, tocando as nossas coisas do mesmo jeito. Meu irmão, Deus está me chamando e está chamando você, e está chamando pelo nome, e quer que a gente se aproxima, e quer chamar a minha atenção, e quer chamar a sua atenção, para que a gente caminhe, mas para que a gente vá diante dele e caminhe do jeito dele, para que eu abra mão de caminhar do meu jeito, para que eu abra mão de fazer do meu jeito. O que o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu sei que Ele quer trazer esse incômodo sobre nós essa manhã, é que eu preciso mudar minha rotina, cara. Nós precisamos mudar a nossa rotina.
Eu não posso sair daqui de novo mais um domingo, ir para casa e fazer a mesma coisa que eu fiz no domingo anterior, e no outro, e talvez vou comer na casa dos meus pais, talvez vou no restaurante, talvez eu mesmo vou chegar em casa, vou me virar com a comida, aí dá aquele sono, ainda mais com uma horinha a menos de horário de verão, dá aquele sono, eu vou dormir, durmo a tarde toda, ou às vezes faço alguma coisa, e aí a molecada talvez não deixe você dormir a tarde toda também, que isso acontece. E aí você vai, levanta e não, vou fazer alguma coisa, vou ficar com os filhos um pouco, porque amanhã já é segunda. E a gente faz tudo igual. E aí talvez você venha à noite igual de novo, do mesmo jeito. Sendo que a gente pode sair daqui e tirar as sandálias hoje e caminhar de um jeito diferente hoje. Meu irmão, hoje Deus está chamando você pelo nome. Eu não vou arriscar falar o nome de cada um aqui não, senão eu vou passar vergonha. Mas Deus está chamando você pelo nome hoje. Deus está chamando sua atenção hoje. Eu quero que você olhe para cá e não me veja aqui. Eu quero que você olhe para cá e veja assim, cara, Deus está chamando minha atenção para algo pegando fogo, que não está se consumindo. Está me chamando pelo nome para eu caminhar de um jeito diferente, para eu fazer de um jeito diferente. Porque senão a gente está caminhando para o final do ano, e a gente chega e foi mais um ano, e foi mais um tema, e a gente caminhou de novo do mesmo jeito, e a gente no final do ano vai fazer as mesmas coisas, e vamos continuando levando a vida, e não produz mudança, não produz indignação. A gente precisa entender que é com a gente sim, que a briga é comigo sim, que é com você sim, que eu fui chamado para construir, eu fui chamado para edificar e para desfrutar, que você foi chamado. Ouça Deus chamar você pelo nome agora, e mais do que te chamar pelo nome, ouça Ele te falar assim, cara, tira a sandália e vamos caminhar por um lugar diferente. Para de andar do jeito que você andou até aqui. Chega de vir um culto depois do outro e continuar a mesma coisa. Meu irmão, como eu falei, nós temos a resposta. Eu tenho convicção disso e eu sei que você também tem. Algo foi gerado no seu espírito, mas a gente olha para esse culto agora e está vazio. Está vazio porque a gente tem a resposta, mas as pessoas lá fora não sabem que a gente tem. Talvez o cara que trabalha do seu lado não sabe que você tem. Porque você é só mais um, porque você segue a rotina, porque você ouve Deus te chamar pelo nome, mas ainda assim, amanhã é igual, e você talvez se comporta igual. Não estou falando de cometer os mesmos pecados, mas você tem a resposta, e fica com isso guardadinho para você, quietinho, para voltar e trazer essa resposta no próximo culto, e encontrar com um monte de gente que também tem a resposta, e que só vai ouvir a resposta daqui de cima. Não, você é um agente transformador. Você pode mudar isso. Você pode mudar o meio que você vive, o lugar onde você está inserido. Eu não vou chegar, o apóstolo Eli não vai chegar, o apóstolo Cristiano não vai chegar, a pastora Adriana não vai chegar. Deus colocou você porque Ele quer que você leve a presença dEle até esse lugar. Meu irmão, a gente precisa entender isso. Como eu falei, são dois pontos diferentes. Um é a gente se indignar com o que está acontecendo. E de novo, eu não estou falando indignado, a gente simplesmente sair e, então agora eu vou entrar em toda discussão que eu puder a respeito disso. Não, a resposta não é essa, cara. Não é simplesmente isso. Mas eu preciso ouvir o que Deus tem, o que Deus quer fazer, como Deus quer fazer. Eu preciso parar e escutar. Mas eu não faço isso se eu quiser caminhar do meu jeito, se eu quiser continuar com a mesma sandália, com o mesmo calçado, dando cada passo do jeito que eu dei até agora. E a gente às vezes vai chega nessa época, tá doido, só quer que o ano acaba. Cara, eu não sei, a gente já começa a ouvir isso, né? A gente tá no meio de outubro, tô doido para esse ano acabar logo. Esse ano foi difícil, eu quero que acabe e ano que vem vai ser diferente. Não, pode ser diferente agora. Pode ser diferente hoje. Hoje o seu domingo pode ser diferente. Você pode voltar aqui à noite com mais alguém que não sabia que você tinha a resposta e que essa pessoa pode ficar sabendo. Ou você pode voltar sozinho, mas ter uma postura diferente. Você pode voltar sozinho sem a sandália. Você pode voltar sozinho à noite e falar assim, não, eu estou disposto a fazer diferente. Eu estou disposto a hoje à noite, no momento de adoração, me entregar de um jeito que eu nunca me entreguei. Eu estou disposto a hoje à noite parar e prestar atenção de um jeito que eu nunca prestei atenção. Eu não vou ficar lá fora batendo papo. Eu não vou ficar em pé ali atrás olhando o que está acontecendo no movimento na hora do culto. Não, eu estou disposto a fazer diferença. Eu não vou simplesmente fechar essa janela que eu estou assistindo a mensagem agora e aí termina ali, vou ler alguma outra coisa mais legal também e para e continua a semana. Não. Meu irmão, Deus quer chamar a minha atenção e a sua atenção para isso, para a gente se mover. As coisas que são faladas aqui são para você sim.
são para a sua vida sim, são práticas, são coisas práticas, são coisas que devem ser colocadas em prática, na minha vida e na sua vida sim, é para você. Quando se fala, é até legal estar com um número menor de pessoas que não dá para escapar muito, né? Mas quando está cheio ainda, a gente se sente mais um aqui com isso tudo aqui cheio aqui e fica por isso mesmo. Não, meu irmão, hoje é um dia que Deus trouxe você aqui para te chamar pelo nome, para chamar a sua atenção e para falar, é com você, eu estou contando com você. Deus tem algo para transformar, Deus tem algo para mudar, para fazer diferença, e essa briga é comigo e é com você. E é interessante nesses versículos que a gente leu, no 5, 6 e 7, no 6, aliás, é isso mesmo, no 6 especificamente, Deus diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É legal que Deus se revela, Deus fala com Moisés quem ele é, baseado nas gerações. E além de estar olhando para as gerações, ele vira ainda e fala assim no versículo 7, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Meu irmão, Deus é um Deus que se move por gerações. Eu não me lembro quando foi, o ano exatamente que foi, mas a gente fez um retiro, acho que 2010 ou 2011, que eu lembro que eu já tinha o Asaf. E foi um retiro que foi feito para a família toda, assim. Acho que foi a única vez que eu me lembro, desde que eu estou aqui, que a gente fez isso. Porque geralmente a gente faz os retiros separados. Tem o retiro das mulheres, o retiro dos homens, o retiro dos adolescentes e tal. E teve um dia específico que nem foi um retiro, a gente nem dormiu no lugar. Foi um dia só, a gente foi e passou um dia inteiro lá como família, todo mundo junto, para se tratar disso. Cara, isso que tem acontecido no nosso país é um ataque a uma geração nova. Eu não vou nem entrar aqui no aspecto do governo, como eu estou falando desde o começo, porque o governo está caótico há várias gerações. Mas se a gente continuar passivo como está, ele vai continuar assim. Mas fora isso, o que a gente viu de forma mais escancarada a respeito do ataque às nossas crianças, as crianças desse país, como eu disse, talvez não era o meu e nem o seu que estava lá, mas é uma estratégia das trevas para atacar uma geração, para mudar a forma de pensar de uma geração inteira. E Deus é um Deus que se revela sempre pensando em gerações. Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê só você, Ele olha e vê tudo que está para trás e vê tudo que está para frente. Deus é eterno, Ele não está preso aos 80 anos que eu e você vamos viver aqui, 80, 90, se quiser viver um monte aí, sei lá. Mas Deus não está preso a isso. Deus olha para nós e vê uma linha inteira, uma linha contínua, gerações e gerações para trás, e a partir de nós, os nossos filhos, os nossos netos e tudo isso. E aí esse Deus vira para Moisés e fala assim, eu estou ouvindo, eu estou vendo o que está acontecendo com eles. Meu irmão, Deus não mudou, Deus continua ouvindo, Deus continua olhando, Deus continua se revelando como um Deus de gerações. Talvez você na sua família a primeira geração cristã, a primeira geração que permitiu que Cristo alcançasse. Talvez é a primeira geração que entendeu assim, cara, eu tinha uma dívida que eu não podia pagar e Cristo pagou por mim. Ou talvez não, talvez assim como eu não sei que geração de cristão eu sou na minha família. Não sei, meus avós eram cristãos e eu não sei antes deles como eram. Meus avós, meus pais e assim vai. Mas ainda assim, Deus olha para mim, olha para o meu filho, olha para os meus netos e já vê tudo lá na frente. Ele continua olhando como geração e continua assim, eu estou escutando, eu estou atento às necessidades do meu povo, eu estou prestando atenção na necessidade do meu povo. E esse Deus chama Moisés, e chama Moisés para libertar o povo, porque o povo está oprimido, porque há uma situação que oprime o povo dele. Meu irmão, Deus está atento à minha e à sua necessidade, e Ele me chama e chama você para sermos libertadores, amém? E é interessante porque ele continua escutando isso, porém Moisés não tinha o que a gente tem. Cristo veio, se entregou na cruz, mais do que para trazer liberdade para mim e para você.
mais do que para me fazer livre do pecado e para te fazer livre do pecado. Ele veio para me tornar um libertador. Ele veio para tornar você um libertador. Ele, o Cristo que me libertou do pecado e que te libertou do pecado, habita dentro de mim e habita dentro de você. Meu irmão, nós temos a maior expressão de liberdade dentro de nós. Dentro de nós. Nós não podemos olhar para isso e continuar de novo, como eu disse, nós temos a resposta. Então eu não posso continuar olhando para isso e ser refém do que dá na cabeça de um endemoniado na mídia lá e fala, vamos expor isso aqui, ou de um curador de um museu e fala, vamos trazer essa exposição, e aí a galera tá vendo se tem lei para classificação indicativa em museu ou se não tem. Cara, a briga é comigo e é com você. Eu posso formar a opinião de quem está perto, eu posso libertar quem está perto, porque o libertador habita em mim. Não é que a gente vai fazer. Ontem o pastor Djalma falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou de graça, e ele falou que a graça é uma capacidade sobrenatural para fazer uma coisa que você não faria naturalmente. E é interessante porque eu tenho um exemplo bem claro disso. Tocar um instrumento é algo natural. A adoração é algo sobrenatural. Então eu posso tocar um instrumento, fazer do meu jeito, na força do meu braço e não produzir nada. Ou pode se produzir muito com o que está acontecendo. Eu preciso entender que quando está se produzindo algo, não sou eu, é a graça dele que está produzindo. E essa questão da adoração é só um exemplo que eu acho que ilustra bem assim, mas isso acontece comigo e com você todo dia. Quando eu falo que a gente foi chamado para libertar, e que o libertador habita dentro de mim e dentro de você, não é que você vai chegar na raça e querer libertar alguém amanhã, ou hoje. Não é que você vai sentar hoje e estragar o almoço da sua família batendo boca com um cara que talvez concorde com tudo isso que está acontecendo. Não, não é isso. Não é isso. Mas é eu buscar em Deus e falar assim, esse Cristo que habita dentro de mim e de você, eu ouvi falar assim, Deus, como eu posso libertar esse cara dessa cegueira? Como eu posso libertar esse cara? E de novo, meu irmão, eu não estou aqui defendendo política, se tem uma coisa certa ou se tem uma coisa errada. Não, eu estou falando que os ouvidos de Deus estão atentos, como a gente acabou de ler, e eles continuam atentos. Naquela época, Deus precisou levantar um Moisés, um libertador. Hoje Deus olha para mim e para você e fala assim, cara, você é o libertador. O Cristo que libertou você habita dentro de você e te capacita a libertar outros. Então, se Cristo olha para mim da mesma forma que ele olhava para Moisés, e ele está nessa manhã chamando a minha atenção, me chamando pelo nome, cara, eu preciso levantar daqui, e aí eu vou ouvir Deus falar assim, eu sou o Deus da sua geração inteira, e eu vou libertar. Eu estou ouvindo, eu estou vendo a necessidade, eu sei o que você está passando, e aqui talvez você trazendo para o âmbito pessoal, eu não sei qual é a realidade de cada um de vocês, eu não sei como a crise no país afetou você, eu não sei qual é a luta que você está tendo hoje dentro da sua casa, no seu trabalho, eu não sei, mas independente disso, Deus está falando com você essa manhã, eu estou vendo o seu sofrimento, eu sei o que você está passando, mas o Cristo ressuscitado habita dentro de você, o Deus da graça, através desse Cristo ressuscitado, através do Espírito Santo, habita dentro de você e me capacita e te capacita para fazer coisas que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. E isso é legal porque derruba toda e qualquer desculpa que você tenha para não fazer nada. Porque talvez você está olhando e está falando assim, não, Henrique, mas, cara, você não sabe, lá onde eu trabalho eu não influencio ninguém. Lá na minha casa eu não influencio ninguém não, o único cristão lá sou eu mesmo, todo mundo vem de uma raiz muito diferente. O pessoal lá tem raiva de cristão, porque talvez você vive esse contexto. Lá em casa meu pai briga toda vez que eu saio para vir à igreja. Meu irmão, não é você fazer na raça não, é graça, para que você faça algo que naturalmente você não pode fazer. Eu e você precisamos entender que a nossa batalha, e quando eu falei, a briga é comigo e é com você, não é uma briga natural, não é chegar na minha opinião, no meu achismo, na quantidade de informação que eu já tenho, olha, eu vi tudo isso, e eu fui atrás e tal, e não é isso. De novo, é eu estar diante de Deus descalço para caminhar do jeito dele, falar assim, Deus, eu quero escutar você, como que eu tenho que caminhar para libertar minha família? Pai, como que eu tenho que caminhar para sair dessa situação financeira que eu estou? Como que eu tenho que caminhar para resolver essa situação aqui na empresa? Como que eu tenho que caminhar com essa situação de enfermidade que está aqui?
Deus, eu quero escutar você, e Ele vai te falar, porque os ouvidos dele estão atentos, e Ele está contemplando o que está acontecendo com o seu povo. Meu irmão, Deus não está a par ou isolado de tudo que está acontecendo comigo e com você, não. E deixa eu ver isso daqui. De forma natural, a gente pode sair daqui e falar assim: pô, Henrique, você está certo, eu quero mudar mesmo a situação, eu vou estudar, porque se eu estudar, as pessoas vão me ouvir, eu vou fazer e vou acontecer. Cara, se você estudar, as pessoas vão te ouvir sim, glória a Deus, faça isso, estude, vá atrás sim, seja referência sim, seja o melhor no que você pode fazer, mas graça é você estar capacitado para fazer algo que naturalmente você não faz. Estudar é ótimo, você precisa estudar, você precisa estar preparado, eu preciso estar preparado, eu preciso ser referência e você precisa ser referência, mas só é graça quando é algo que eu não estou capacitado para fazer naturalmente. Por isso que eu acho isso importante. Eu e você precisamos entender que há uma briga sim, há uma guerra acontecendo sim, essa guerra é comigo, é com você, mas que não é naturalmente que a gente vai vencer. Eu preciso sim estar capacitado, estar preparado, eu não estou falando contra isso de jeito nenhum. Porque de fato, se você não for referência e se eu não for referência, as pessoas dificilmente vão ouvir a gente. Há lugares onde a gente só vai entrar com diploma. Há lugares onde a gente só vai entrar se tiver um outro idioma. Então a gente precisa sim estar preparado. Há discussões que a gente só pode participar se a gente tiver um nível intelectual. Não estou falando intelectual, estou falando de formação mesmo. Então nós precisamos estar preparados para isso sim, mas entender que essa guerra na qual a gente está inserido, esse momento crítico no qual a gente está inserido, isso se vence na graça, não é na raça, não é na força do braço, não é na quantidade de diplomas que você tem, ou que você não tem, ou que você está perseguindo para ter, não é na quantidade de idiomas que você fala, não, é uma capacidade sobrenatural para fazer algo que você não é capaz de fazer naturalmente. Continuando, e aí eu já vou começar a caminhar para o final. Abre sua Bíblia em João 2. João 2, versículo 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso, ou que milagre, o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu próprio corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e então creram na Escritura e na palavra que o Senhor Jesus dissera. Meu irmão, isso aqui é só um exemplo do que eu estou tentando falar desde a hora que eu comecei. É uma ilustração bem clara de um Jesus indignado com algo que estava acontecendo. E às vezes a indignação vai levar a gente a meter o pé na mesa mesmo. Tem hora que isso vai acontecer. Desde que seja pela graça e não porque você está a fim de meter o pé na mesa simplesmente. Desde que seja por algo sobrenatural. Mas às vezes vai levar a gente sim a querer meter o pé na mesa, a se indignar. A indignação tem que ser maior do que ficar sentado atrás de um teclado digitando frase no Twitter, cara. Isso não vai mudar. Infelizmente, não tem milhões de pessoas me seguindo ou seguindo você. Então, ainda que você forme a opinião de alguém na internet dessa forma, você não tem esse poder todo de influência para resolver o problema de trás do teclado. Talvez eu e você vamos ter que chutar a mesa.
Mas de novo, esse chutar a mesa não é sair daqui e querer resolver no braço, não. É ouvir qual é a estratégia que Deus tem. E é interessante que o templo, a palavra várias vezes se refere ao templo como o nosso corpo, e ao nosso corpo como templo. Então, a gente vê um Jesus indignado por algo que estava acontecendo com o templo, por algo que estava acontecendo com o corpo. Cara, tudo isso que está se passando, tudo isso que está acontecendo tem impacto direto na nossa vida enquanto igreja, na nossa vida enquanto corpo. Isso precisa me indignar, isso precisa indignar você. E de novo, eu não estou falando para a gente ser o chato de ficar discutindo política por aí, não. E se talvez eu não estou sendo claro, ou se talvez para você não está ficando claro o que fazer, eu vou reforçar o que eu falei no começo. Ouça especificamente as palavras de quinta-feira, das 2 últimas quintas-feiras. E comece a buscar em Deus. Deus, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça para que eu comece para que eu me envolva nisso? Como o Senhor quer que eu chute a mesa? Esse é um jeito mais claro. Não é de forma física, não é você chegar metendo o pé em ninguém, nem chutar a mesa na sua casa hoje, na hora que a galera talvez acusar você, mas você está crentão demais com esse papo seu aí. Não, cara, mas Deus quer que eu e você nos levantemos sim, vamos à mesa sim, e fiquemos indignados sim, pelo que está acontecendo com a gente enquanto corpo. Porque aí dentro da própria igreja acontece isso aqui ainda. Às vezes dentro da própria igreja tem cara que defende e fica... E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando especificamente aqui. Falando da igreja no país, às vezes, não tem uma postura única. Uma postura que todo mundo olha e identifique a gente. E fala assim, essa aqui é a postura do povo de Deus. Infelizmente a gente não tem isso. Cada um levanta a sua própria bandeira, cada igreja quer fazer do seu jeito, faz cada um, não, eu acho que isso aqui deve ser feito assim, eu acho que... E aí vai cada um na base do eu acho, no que a denominação acha, ou como que pensa e tal, e não para escutar Deus, não para falar assim, Deus, você está me chamando pelo nome, tem uma guerra rolando aí, eu sou parte dela, como eu faço? Como eu chuto a mesa? E aí, como eu disse, caminhando bem pro final, há um propósito no templo, há um propósito no corpo. E no templo físico, onde Jesus entrou, ele foi construído para um fim específico. Eu e você fomos construídos para algo, fomos criados, não é construído, fomos criados para um fim específico. Deus planejou algo para mim e para você, Deus nos colocou nessa cidade para algo específico. E aí quando eu falo de propósito, não é que tem um propósito para você especificamente. Deus tem um propósito, Deus tem um sonho, você é parte disso. Não é você levantar aqui e falar, então eu vou correr atrás do meu propósito, eu vou estudar isso e vou estudar aquilo. Cara, o que eu estou tentando falar desde o começo é que existe sim uma guerra acontecendo, mas ela não é individual, ela não é uma guerra minha ou sua, é algo do corpo. Eu preciso entender que Deus tem como a gente fala tanto aqui, Deus tem um sonho, nós somos parte desse sonho. Deus tem um projeto para essa terra, Deus tem um projeto para essa nação. Os olhos de Deus estão sobre essa nação, e eu sou parte disso, e você é parte disso. E Deus me chama, e chama você para construir, para edificar, para viver isso nesse tempo. Mas talvez, antes de construir, a gente está em outubro, está falando de construir e edificar desde o começo do ano, mas talvez até aqui você ainda não construiu nada. E aí talvez você já está naquela depressãozinha que eu falei de final de ano, né? O ano está acabando, eu queria ter feito isso, aquilo e não consegui fazer. Talvez porque escapa algumas coisas, né? Quando eles falam com Jesus assim, que sinal você vai dar para a gente de que você tem autoridade para fazer isso que você está fazendo? Quando você se levantar para chutar a mesa, eles vão falar com você assim, que autoridade que você tem? Meu irmão, e a autoridade Cristo dá a receita para a gente, né? Que ele fala que ele vai desconstruir o templo e construir de novo. Talvez a gente está em outubro e ainda não edificou muita coisa, e se não edificou também não está desfrutando, porque a gente está tentando edificar em cima de algo que já estava construído. Quando o próprio Jesus fala assim, eu vou desconstruir primeiro. Eu vou desconstruir esse templo e depois eu vou fazer. Em 3 dias. A gente tem mais que 3 dias para construir ainda. A gente ainda tem aí
2 meses são 60, mas a metade desse deve ter uns 70 e poucos dias aí, certo? Então, eu tenho tempo para construir e você tem tempo para construir, mas talvez eu precise destruir primeiro. Talvez eu tenha que jogar por terra primeiro, porque as pessoas vão olhar para mim e vão falar assim: cara, você está querendo entrar nessa briga aí? E quando eu estou falando de briga, trazer de novo para algo mais pessoal. Talvez é o cara do seu lado, no trabalho, e você sempre se comportou de um jeito, você sempre participou de todas as piadinhas na fábrica, e talvez amanhã você vai fazer diferente. E os caras vão olhar para você e falar assim: pô, cara, até ontem você brincava desse jeito aqui, por que você não brinca mais? Porque você quer fazer diferente. Que autoridade você tem para fazer isso? A autoridade de alguém que está desconstruindo para edificar e para desfrutar. Amém? Deus me trouxe aqui e trouxe você aqui para falar que ainda dá tempo. Deus me chamou pelo nome e te chamou pelo nome para falar que ainda dá tempo, que não acabou, que eu posso construir, que eu posso edificar e que eu posso desfrutar. Talvez eu precise desconstruir primeiro. Talvez tem coisa que eu tenho que desconstruir hoje. Talvez eu tenha que desconstruir minha imagem na empresa. Talvez eu tenha que desconstruir minha imagem dentro de casa. Talvez eu tenha que ser um marido melhor. Talvez eu tenha que ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. De repente eu preciso desconstruir antes. Eu não vou começar a construir por cima do que já está. Talvez é um alicerce danificado que alguém já deixou para mim. Talvez é um alicerce que eu mesmo construí errado. Talvez até aqui, em outubro, você veio tendo uma postura com a sua esposa que não é a postura correta. Que é algo que você sabe assim: cara, eu não estou construindo e edificando nada no meu casamento. E Deus me chamou e te chamou para construir e para edificar. E essa manhã Ele está me chamando pelo nome e está te chamando pelo nome, para construir e para edificar. E talvez eu precise desconstruir antes. Amém? Amém, é isso que eu tinha. É isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para essa manhã. E eu vou ser bem sincero, eu não estava pensando em ministrar não, em fazer apelo não, porque talvez é só mais um apelo. Talvez você só vai vir aqui na frente de novo e vai sair de novo do jeito que você saiu nos outros cultos. E não é isso. Deus quer de mim e quer de você que a gente chegue em casa, e isso não depende do apelo e de alguém pôr a mão na sua cabeça aqui e orar. Deus quer de mim e de você que eu chegue em casa, tire a minha sandália e fale assim: Deus, eu quero fazer diferente a partir de agora. Eu quero fazer diferente a partir de agora. Eu preciso desconstruir? Eu quero desconstruir. Eu sei que o Senhor tem algo para edificar, e Ele tem. Se com 3 dias Ele estava falando de desconstruir e construir um templo, se esse foi o tempo que Ele levou entre a cruz e Ele ressuscitar, cara, o que Ele vai fazer em 70 dias na minha vida e na sua vida daqui até o final do ano? Há muito para ser feito. Isso parte de mim e parte de você, e parte de uma mudança de postura. Deus nos trouxe aqui essa manhã para falar comigo e para falar com você. Mude a sua postura. Mude a postura. Tenha disposição para, se precisar jogar por terra alguma coisa, jogar por terra. Tenha disposição para tirar sua sandália, para caminhar do jeito que você vai me ouvir falar com você.